Boa tarde a todos. Com maior satisfação que a Câmara Municipal recebe a todos nesse plenário nesta tarde. Declaro aberta a audiência pública da Câmara Municipal de São Carlos para discutirmos a situação das obras clandestinas ou irregulares, concluídas ou em fase de conclusão no município de São Carlos, cujo projeto de lei encontra-se nesta casa desde o dia 6 de setembro último, encontra-se na Comissão de Justiça e Redação. Essa audiência foi solicitada pelo nobre vereador Roselei Françoso, através do requerimento 1910-2019, aprovado por todos os vereadores em sessão ordinária desse legislativo. Por motivo de viagem, o vereador não pôde estar presente e coube a mim, como presidente da Comissão de Justiça e Redação, da qual o nobre vereador é membro, juntamente com o vereador Rodson, aqui presente, a presidir esta sessão, esta audiência pública. O secretário municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano, o vereador licenciado desta casa, João Miller, encontra-se presente e já compõe a nossa mesa. Encontra-se também o diretor da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano, o engenheiro Flávio Fernandes, que encontra-se também nesta mesa, e o doutor Zanetti, procurador do município de São Carlos. Eu quero registrar e agradecer a presença dos vereadores Rodson no Carmo e Robertinho Mori Roda. Quero agradecer também a presença do assessor do vereador Leandro Amaral, o Eduardo, do vereador Roselei Françoso, o Rogério. Agradecer a presença de todos que estão no plenário nesta tarde. Eu quero esclarecer a todos que essa audiência tem uma duração máxima de 2 horas e nós iremos começar concedendo a palavra por até 15 minutos ao secretário municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano para que ele possa discorrer sobre o processo que encontra-se nesta casa a respeito desse importante assunto e necessário assunto a ser resolvido pelos senhores vereadores e pela Prefeitura Municipal de São Carlos. Boa tarde a todos. Senhor presidente desta audiência pública, vereador Marquinhos Amaral, em nome de Vossa Excelência, quero cumprimentar os demais vereadores já mencionados. Também um cumprimento especial ao presidente desta casa, vereador Lucão Fernandes, pelo apoio que nós temos recebido desta casa, de todos os vereadores, inclusive do vereador Robertinho Mori Roda, que aqui se encontra, o vereador Roda, que também já esteve por aqui. Nós, ao longo desses 100 dias que estamos completando hoje na Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano, temos encaminhado algumas demandas aqui para o Legislativo e temos certeza que esta demanda será mais uma que teremos a aprovação dos senhores vereadores e também a contribuição para a melhoria do projeto, né? Nós adotamos na nossa secretaria a máxima de debater com a sociedade, com todos os segmentos, com todas as entidades, com todos os cidadãos, no sentido de melhorar a qualidade dos nossos projetos. E ali passam projetos polêmicos no desenvolvimento da cidade. Quero cumprimentar também o Flávio Fernandes, que é o diretor de Obras Públicas e Aprovação de Projetos, do PAP, que está nos acompanhando aqui, e o procurador-geral do município, Valdemar Zanetti, também nos acompanha. Mas este projeto em especial, senhor presidente, senhores vereadores, população que nos acompanha nesse momento, ele se faz necessária a aprovação nesse período que nós estamos tentando fazer a discussão, porque existe uma diretoria exclusiva para análise de aprovação de projetos particulares na nossa secretaria. E acontecem 2 situações constantes, não só na questão de obras
às vezes até de loteamento, de ocupação de terra. São as chamadas ocupações clandestinas regulares e também as obras clandestinas regulares. Vamos diferenciar. Obras clandestinas são aquelas que o poder público não tem conhecimento, que elas foram executadas ou estão sendo executadas na cidade. Ainda que você tenha um corpo de fiscais contratados de carreira, a cidade vem crescendo assustadoramente, não só verticalmente, mas horizontalmente, e nem sempre você tem condições de chegar em todos os pontos para poder coibir a construção clandestina. As pessoas, muitas vezes, fazem as suas casas, suas moradias, finais de semana, em forma de mutirão, né? E acabam não procurando um técnico responsável pela obra, acabam não procurando a prefeitura, que tem a responsabilidade de fazer a aprovação, de acordo com o Código de Obras. Que, aliás, eu quero já antecipar aos senhores vereadores, se Deus quiser tudo der certo, então nessa semana, na outra, nós estaremos enviando a nova versão do Código de Obras da cidade lá para o jurídico, e na sequência chegará a esta casa também, até meados de novembro, o novo Código de Obras da cidade de São Carlos, para ser muito mais ágil, muito mais rápido a aprovação de projetos na cidade de São Carlos. A diferença da obra clandestina para a obra regular, a obra regular é aquela em que o poder público tem conhecimento, que muitas vezes até passou pelo crivo dos técnicos, mas ela é executada em desconformidade com aquilo que foi aprovado, em desacordo com aquilo que foi aprovado pelos técnicos. E quando chega no momento de fazer a aprovação, de tirar o habite da sua casa, aí começam as dificuldades de muitos cidadãos que investem na cidade de São Carlos, que escolheram aqui para morar. Então nós estamos trazendo aqui uma minuta para os senhores, o Flávio vai explicar a parte técnica, a quem compete na verdade, a mim, na condição de gestor, de agilizar esses projetos. Esse tema foi debatido amplamente dentro da secretaria, entre o Flávio Fernandes, que é diretor de obras particulares e também de aprovação de projetos, e os nossos fiscais, técnicos que acompanham no dia a dia, mas é bem verdade que ele precisa da participação dos senhores vereadores, pode ser melhorado, e eu tenho certeza que as comissões permanentes dessa casa farão esse trabalho para melhorar, apresentando emendas, propondo alterações, sugestões, né, modificações, justamente para que saia o melhor projeto possível para esse momento. O último projeto aprovado de regularização em São Carlos foi em 2002. Depois nós tivemos em 2011 o Código de Obras, que foi aprovado. E certamente nesses dois períodos que nós estamos mencionando, aliás, existe um hiato no nosso próprio Código de Obras, que as obras antes de 63 elas não foram disciplinadas, não foram regulamentadas a sua forma de aprovação. Então, esta proposta que nós trazemos à Câmara nesse momento é justamente para poder dar conta de aprovarmos e regularizarmos aquelas obras que são consideradas hoje clandestinas ou irregulares perante o poder público e que eu tenho certeza também será importante para o nosso cadastro, né? Muitas pessoas acabam construindo e não regularizam perante a prefeitura e a prefeitura deixa também de arrecadar os impostos para transformar em serviço público para a comunidade, para a sociedade de São Carlos. Então, senhor presidente, a minha participação era só essa introdução e a Vossa Excelência da continuidade. Quero agradecer a fala do secretário João Batista Miller e informar que nós temos orientação do nosso presidente desta casa, o vereador Lucão Fernandes, para melhorar, sim, o projeto e estar apresentando algumas emendas. Inclusive, a Comissão de Justiça, eu, o vereador Rodson e o vereador Roselei, já pontuamos algumas mudanças que nós estaremos tecnicamente discutindo depois com os responsáveis da Secretaria de Habitação para estarmos apresentando durante a discussão e votação desse projeto. Eu passo a palavra ao engenheiro Flávio, quero aqui agradecer a presença de todos que chegaram após o início dessa audiência pública. Um pouquinho mais baixo que você. Boa tarde a todos, boa tarde, Marquinhos, preside aqui, os vereadores presentes, boa tarde, procurador, também já mencionado a presença aqui, e todos os presentes. Tem profissional aqui da área que eu já estou reconhecendo, o Carlito, seja bem-vindo.
E, como o João falou, existem obras que, por N motivos, né, cada pessoa tem o seu motivo, que construiu sem conhecimento técnico, sem um acompanhamento técnico, sem conhecimento da legislação, por diversas necessidades, e também algumas obras que são clandestinas, outras irregulares, e até mesmo algumas construções que foram feitas com alguma pequena diferença do que foi aprovado, ou do que a lei, o Código de Obras hoje, né, e o plano diretor tem como exigência. Então, o intuito é de atualizar essa lei de regularização que existe, que é a última de 2002, e também atender o Código de Obras, que ele define que tem que ter uma lei de regularização nova, tem que ser feita uma nova. Hoje é possível regularizar obras concluídas até 2011, pela lei antiga, e de 2011 até hoje, se não atende 100% da legislação, ele não consegue regularizar. Então, nós temos tido muitos pedidos, né, tem vindo muitas pessoas para tirar dúvidas na Secretaria da Habitação e perguntar o que pode fazer. Em muitos casos, nós falamos, não tem o que fazer. A pessoa não consegue regularizar o imóvel. Isso implica em não conseguir comercializar o imóvel, se depender de algum financiamento, não conseguir abrir uma empresa, tem problemas de funcionamento de empresa. Então, a ideia, né, a sugestão da Secretaria, né, fazer esse projeto de lei para que coloque, né, atualize toda essa legislação e dê condições às pessoas que possam ter o seu imóvel regularizado. A Prefeitura também tem interesse em que esses imóveis venham para a legalidade. O imóvel ele existe, está lá. Tá? Então, ele muitas vezes não está sendo tributado, ele não tem o documento, não tem a matrícula, não tem nada averbado. Então, é importante para o município também conhecer os imóveis que existem e ter isso tudo dentro da legalidade. Porque um aumento de arrecadação vinda de uma regularização de edificação não é um aumento de tributo, porque a construção existe, não está sendo tributada. Ela deveria ser tributada. Isso ajuda o município a trabalhar com o seu recurso da forma correta, né, como tem que os imóveis que existem estar contribuindo com os impostos que são realmente devidos. Deixa eu ver aqui. Não sei se não vai passar alguma coisa das leis, não vou, né? Então, na verdade, o que eu vou fazer? Eu vou ler alguns artigos, alguns pontos que são os importantes, são os tópicos mesmo, que tem a estrutura, né, desse projeto de lei. E como o nosso presidente aqui falou que ele está tendo um estudo aqui na Câmara, vai ter algumas emendas, eu acredito que sempre bem-vindo, porque nós temos uma visão da Secretaria, uma visão técnica. A Câmara tem uma visão diferente da nossa, que com certeza vai vir a contribuir. Eu tenho um contato mais com a necessidade da população, com a necessidade do município, que por vezes passa desapercebido por nós. Então, eu acredito que esse projeto de lei vai ter uma contribuição provavelmente muito importante da Câmara. Então, vou dizer alguns artigos aqui. Então, o artigo 3º, né, que ele fala, que define, né, o que é obra clandestina e irregulares. E no nosso projeto de lei, teve um entendimento dos técnicos da Secretaria de regularizar os imóveis que foram concluídos, que tiveram a sua construção finalizada no início da vigência do novo plano diretor, que foi em março de 2017. E aqui mesmo define o que é a obra concluída para regularização. A obra que tem um telhado ou uma laje de cobertura. Tá? Não precisa necessariamente estar 100% concluída. Então, tomou-se cuidado ou seja, a estrutura já está pronta, a construção já está pronta, você tem alguns acabamentos, algumas coisas a finalizar. Então, nós estamos considerando como obra já concluída, para fins de regularização, mesmo que ela tenha alguns outros detalhes, acabamentos a serem feitos. Tivemos a preocupação também de deixar claro nesse projeto de lei o que não pode ser regularizado, ou seja, a regularização, por mais que não vamos regularizar as obras clandestinas, elas têm que ter algumas questões que tem que se tomar cuidado,
questão de legislação também federal, ambiental. Então, algumas obras que não poderiam ser regularizadas são as obras que estão invadindo a área pública, que estão dentro de área de preservação permanente, ou seja, tem uma legislação federal a ser seguida, nós não podemos estar indo contra ela. E alguns outros itens aqui que seriam também interessantes serem atendidos, como a questão de acessibilidade. A gente tem uma legislação, a gente tem que tomar um cuidado o mínimo de acessibilidade, em alguns casos que são exigidos por lei, tem que ter essa atenção. E também, esse projeto de lei, nós estamos com a visão, da mesma forma que o Código de Obras também está em fase final de elaboração, um projeto de lei, de estar preparando para se no futuro próximo, de estar informatizando. Então, o que se pede, a forma de que se pede para regularizar o imóvel hoje, ele está preparado para se informatizar, a gente não precisa estar revendo essa lei, ele já está preparado para uma futura informatização, que o João Miller já pretende a gente tentar iniciar já alguma coisa nesse sentido, para poder agilizar todas as aprovações. O que tem como penalidade quem constrói e não faz a aprovação antecipadamente, né? O que tem hoje, que é cobrado, são multas de regularização. Ah, mas eu estou fazendo alguma coisa errada. Na verdade, ela é classificada como multa, tá, por uma penalidade, de uma forma de penalizar quem executou e não aprovou. Então, hoje, dependendo da época que foi construída, são valores diferentes. Se quem finalizou a obra antes do Código de Obras tem um valor, quem finalizou depois do Código de Obras, além de ter que atender integralmente o Código de Obras, tem um outro valor de pagamento de multa. A partir desse projeto de lei, essa lei, ela sendo aprovada, sancionada, ele tem um valor fixo para todas as edificações, que a proposta nossa é de R$16 por metro quadrado a regularizar. Alguns imóveis que já têm alguma coisa regular vão pagar só dessa diferença. Porém, nós sabemos que existem pessoas, né, proprietários, que não têm recursos financeiros e que isso pode fazer uma certa diferença em seu orçamento. Então, os imóveis de baixa renda, os imóveis pequenos, nós tomamos o cuidado também de isentar. A exemplo de uma edificação com construção total de 70 metros quadrados. Complementar a presença aqui do vereador. Então, retornando, os imóveis com até 70 metros quadrados de área construída estariam de isento dessa multa de regularização. Por quê? Uma forma de incentivar que ele regularize o imóvel dele com um custo realmente menor e que venha para a legalidade. Essa é a intenção, que ele pague os seus tributos a partir de agora da forma correta, sem essa penalidade. Tem também aqui uma questão ambiental, que nós tivemos um certo cuidado, estamos propondo também, porque tem muitos imóveis, o que nós temos na cidade? Há problemas de enchente, então, o que a gente vai conseguir fazer? Muitas vezes a gente não consegue fazer com que ele atenda essa penalidade que a lei hoje exige. Então, está sendo cobrado também um valor da área que ele impermeabilizou, além do que a lei hoje tem como exigência. Isso é a ideia de depois ir para um fundo, de tentar fazer um tipo de compensação junto com a secretaria competente, né, que é a Secretaria de Meio Ambiente, para tentar utilizar esse fundo para alguma coisa para mitigar um pouco esse impacto. Contudo, esse valor para imóveis também de baixa renda, de até 160 metros quadrados de área de lote, que é o lote de padrão como para popular, também estaria isento. Os pontos principais desse projeto de lei são esses, né? Então não tem assim, ela não é muito complexa, nem na intenção de ser, uma coisa assim sucinta e que realmente resolva, né, a situação desses imóveis que não tenha, né, a devida aprovação junto à prefeitura. Beleza, acho que depois eu posso até abrir para tirar algumas dúvidas.
Vou passar, agradeço o engenheiro Flávio. Agora eu vou passar a palavra ao Zanetti. Antes eu quero registrar e agradecer a presença do nosso presidente, o presidente Lucão Fernandes, também do vereador Daniel Lima. Doutor Zanetti. Presidente Marquinhos Amaral, presidente da comissão, nossa saudação, presidente Lucão Fernandes, também presente, prestigiando a reunião, Daniel Lima, Robertinho Mori, obrigado pela presença aí, João Miller e também o Flávio Fernandes, senhores contribuintes, povo de São Carlos. Essa reunião me parece muito importante, e está dando um pontapé inicial a um projeto que eu tenho a impressão que, se levado a sério, aprovado e cumprido ou cumprida a lei, São Carlos terá muito a ganhar. Não só com o problema de aumentar na arrecadação de impostos com imóveis regularizados, mas sim para regularizar uma situação precária que existe nos imóveis, principalmente na periferia da cidade. Eu venho me debatendo há muito tempo sobre esse assunto e vejo que a cidade perde muito com a não fiscalização de uma forma mais ostensiva, a não fiscalização de modo a exigir do contribuinte, do proprietário, que tenha o seu bem regularizado, quer em termos de projeto, quer em termos de documento, porque ele só vai sentir essa dificuldade, esse problema da irregularidade no imóvel, quando ele vender esse imóvel para uma outra pessoa que vai fazer o financiamento. Aí não consegue financiar porque o que está no local é diferente do que a planta que está apresentando, ou do contrato que está apresentando para o comprador. Quando vai fazer um inventário, por exemplo, se o imóvel não estiver regularizado, também não consegue fazer esse inventário prosperar. Tem que primeiro regularizar o imóvel para depois, né? Isso aí é bom para advogado, que aí aproveita, vamos suspender o processo, vamos primeiro regularizar a propriedade, regularizar o imóvel, depois nós reiniciamos o inventário. E aí a coisa vai, né, rodando. Por parte da prefeitura, a regularização, ela se torna mais fácil na hora de fazer a tributação, na hora de fazer os lançamentos, na hora de fazer a fiscalização. E se tiver alguma denúncia, geralmente acontece denúncia para o Ministério Público, de invasão de área que está construída irregularmente, né? Se a prefeitura tiver conhecimento, ela vai e toma as providências cabíveis. Se não tiver conhecimento, é como um marido traído. Pô, mas eu não sabia disso, né? Vamos tentar ver o que está acontecendo. Aí vai começar a ver e tal, vai perceber que houve uma invasão de área, houve uma construção irregular, tem uma área construída maior do que está sendo registrado na prefeitura, e o lançamento de imposto continua sendo aquele lançamento originário. Isso acontece muito na cidade, por várias razões. Tem os espertinhos que, eu vou construir lá no fundo, ninguém vai ver, e quando acontecer, já está construído, ninguém vai desmanchar. Ou então o outro, eu vou fazer aqui, enquanto ninguém me perturbar, nós vamos construir. E tem dezenas de fatores na situação. Apenas para os senhores vereadores tomarem ciência, eu vou contar um fato que está acontecendo em São Carlos. Nós estamos perdendo a oportunidade de fazer uma grande avenida por falta de fiscalização,
por falta de coragem de chegar no local e notificar o contribuinte, o senhor está invadindo uma área pública, e também falta de o entrosamento entre o Executivo e a União. Quem conhece, por exemplo, a divisa de loteamento entre Santa Felícia e Romeu Tortorelli? Tem alguém que conhece aquele bairro lá? Se não conhece, por gentileza, dê uma chegadinha. Procurem ver onde fica a rua João Estela, que é a rua que divide o Romeu Tortorelli do Santa Felícia. Eu venho brigando já há mais ou menos uns 12 anos, sugerindo à prefeitura para que nessa rua ela fizesse uma avenida de pista dupla, porque era o antigo linhão que saía da rotatória do shopping e vai em direção a Ibaté. Ela passa... Como é que é? É isso que você está sabendo. E eu venho me debatendo, né? Quando foram derrubadas as torres, eu sugeri à Secretaria de Planejamento, de Habitação, na época, sugeri ao prefeito que aproveitasse aquele trecho do linhão, que tinha 15 metros de cada lado e mais 5 metros da área das torres, podia-se fazer 2 pistas com 10 metros de largura cada uma, ligando a rotatória do shopping até a planta 2 da USP e dando seguimento para Ibaté. A intenção era, inclusive, chegar até Ibaté, Marquinhos, por uma via interna. Isso iria fazer com que o pessoal de Ibaté viesse com mais facilidade ao shopping. Em menos de 6 minutos, você viria de Ibaté ao shopping. Ocorre que essa ideia não foi para frente. Hoje, a maior parte dos lotes que tem em frente para a Rua de Cima, eu não me lembro o nome agora, fizeram um puxadinho no fundo. Onde era a área do linhão, construíram e assumiram e invadiram uma área que, de fato, pertence à União. Nós temos um processo em tramitação no Ministério Público Federal, um outro processo no Patrimônio da União, em São Paulo, para que essas áreas sejam doadas para a Prefeitura, para que a Prefeitura possa fazer ali uma avenida de pista dupla. Como tem invasão, automaticamente vai ter que se promover uma ação de reintegração de posse de toda a área invadida. No acordo que estamos mantendo com a Secretaria de Patrimônio da União, a Advocacia da União vai promover a ação de reintegração de posse. Então, muita gente que construiu vai ter que demolir, por bem ou por mal, porque houve ali uma invasão de área pública, uma área de interesse público, porque se nós fizéssemos ali uma avenida com pista dupla, ia desafogar a Bruno Ruggiero e ia facilitar imensamente a ligação entre São Carlos e Ibaté e também facilitar o acesso do pessoal da cidade ao campus 2 da USP, não precisando ir pela Miguel Petroni, indo aqui por dentro, passaria em frente à entrada do campus 2 da USP. Então, isso aqui, eu acho que esse projeto que o secretário Miller está apresentando, ele deve ser aprovado, sim, pelos vereadores, com o apoio da população, para que nós possamos regularizar, né, todas essas pendências, todas essas irregularidades que nós notamos na cidade e que, sei lá, às vezes por um problema de interesse político, às vezes por um problema de não querer mexer com o sujeito que se diz pobre e tal, e coisa, mas ele está invadindo uma área pública. Ele está impedindo que o poder público faça uma avenida condizente com o local, que atenda o interesse público, né? E como é que fica essa área? Se ele for fazer uso capião, não vai conseguir, porque a área da União e a área pública não pode ser
obtida por uso capião. A pessoa, às vezes, ela construiu uma casa nessa parte invadida. Como é que vai fazer para demolir a casa? Quem vai ter coragem de chegar e falar, não, você vai ter que demolir a casa, se ele tem lá dentro 2 ou 3 crianças? Então vejam bem a situação que a administração pública chega, o legislativo e o executivo, né? E também o judiciário, através até do Ministério Público, que está acompanhando esse caso nosso. Isso apenas um exemplo que eu contei. Nós temos centenas de casos semelhantes, de pessoas que invadem, se faz vista grossa, e depois, quando se deseja consertar a situação, aí é um caso consumado. Se a gente entra com reintegração de posse, o sujeito pega e entra com uma ação contrária, pedindo uso capião. Como a prefeitura, às vezes, não tem o título daquela área invadida, o juiz dá uso capião. Então, aquilo que era irregular passa a ser regular. E a gente fica chupando o dedo, como diz o outro. Então, o que nós precisamos aqui, eu acho que, inclusive, os vereadores devem ficar bem atentos a isso, não seria encontrar dedo duro ou pessoa que vem fazer denúncia caluniosa ou coisa parecida. Mas todo cidadão que tenha bons princípios, quando ele vê em frente a um terreno, em frente a uma casa, um monte de tijolo, um monte de areia, um monte de pedra, já ficar esperto para ver o que vai acontecer ali. E não ter vergonha de chegar e perguntar para o sujeito se ele tem planta aprovada para fazer alguma construção, se ele tem algum projeto para fazer uma reforma, uma ampliação da propriedade dele, ou coisa parecida. E se perceber que não tem, logo denunciar ao setor competente da prefeitura, ou então procurar um vereador fazer a denúncia, que o vereador vai ter também o mesmo interesse, porque ele representa o cidadão, ele representa o povo, e não vai querer uma desgraça para a cidade. Ele vai, no mínimo, chegar até o sujeito que está tentando fazer uma obra clandestina e orientá-lo para que ele regularize e faça aquilo dentro dos princípios legais. Se ele tem poder, tem uma lei que autoriza ele fazer, ele faça. Se não tiver, deve abandonar a ideia. Porque depois que construir, fica mais difícil de a gente retomar. Então nós temos essa obrigação, e eu sou um cara chato para burro nisso aí. O Miller deve ter percebido, secretários anteriores, colegas anteriores da habitação, estão cansados de receber denúncia que eu faço. Aonde eu passo, eu vejo um montão de pedra, ou de areia, ou de tijolo na frente de um terreno. Eu não vejo a placa do engenheiro, eu já logo ligo para a Secretaria de Habitação, vocês aprovaram o projeto para aquele lote, aquele lugar? Não, então manda um fiscal lá que tem uma obra clandestina. Isso é uma obrigação, é um dever de todo cidadão que pensa na sua cidade. E eu penso dessa maneira. Não é perseguição a ninguém, não é tentativa de denunciar alguém por desgraça ou coisa parecida. É apenas para a gente ter a obrigação de cumprir o nosso dever. Usarmos o que é nosso, mas respeitarmos o que é do vizinho. Isso aí sempre deve ser pensado dessa forma. Eu tenho a impressão que agora, com essa lei, se aprovada, a prefeitura, aplicando a fiscalização, exigindo de seus fiscais que realmente cumpram essa lei, os vereadores, ao tomarem conhecimento, também se interessem e corram atrás para saber o que está acontecendo, aí, em pouco tempo, nós vamos consertar a cidade. E vocês podem ter a certeza, é um absurdo que eu vou falar aqui. Se nós aprovarmos essa lei e aplicarmos com fiscalização correta e consistente, a prefeitura aumenta no mínimo em 20% a sua arrecadação de IPTU, sem precisar aumentar imposto. Sem precisar aumentar o valor venal, o valor do imóvel, ou aumentar a alíquota. Porque nós temos uma evasão de divisa por causa de obras clandestinas que é gigantesca. E gente invade na nossa cara, na cara da justiça, constrói e ninguém fala nada. Eu estou cansado de apontar isso aí.
E agora, com esse projeto de lei, eu espero que toda essa minha gana de querer regularizar a situação da cidade, isso venha a acontecer. Tá? Eu espero que os vereadores realmente, com as emendas que o Marquinho disse que já está introduzindo, juntamente com outros colegas vereadores, eu acho que aperfeiçoando o projeto de lei, busca-se cada vez mais o interesse da própria cidade em ter a situação regularizada. Recentemente, a Prefeitura de São Paulo aprovou um projeto mais ou menos igual a esse. E lá está se comentando, está se regularizando desde o chalezinho até a cobertura do prédio de alto padrão. Porque em São Paulo existe muitas obras no centro da cidade também de forma clandestina. Vocês viram em Fortaleza, semana passada, ruiu um prédio de 7 andares. A prefeitura não sabia que tinha esse prédio lá. O que tinha anotado na prefeitura de Fortaleza? Uma casa residencial. E, na verdade, era um prédio com 7 andares, onde morreram 9 pessoas. Por que aconteceu isso? Porque foi uma obra clandestina. Recentemente, no Rio de Janeiro, ruíram 2 prédios, numa região de favela, que foram construídas por pessoas também inabilitadas e sem o menor amparo técnico. Resultado, deu uma chuvinha de leve lá, os 2 prédios implodiram, morreram-se lá 17 ou 27 pessoas, não me lembro bem. Então, gente, essas coisas nós temos que nos precaver, porque se acontece um acidente nessas obras clandestinas, a Justiça, o Ministério Público não quer saber se o cara construiu com planta ou sem planta. Ele quer saber por que a Prefeitura não autuou o proprietário e não embargou a obra no momento certo. Então, tudo isso são coisas que a gente tem que pensar, o vereador tem que estar atento, sim, e não é que ele vai crucificar o proprietário do imóvel que construiu irregularmente. É apenas uma forma da gente fazer com que as coisas sejam feitas de forma legal. Sendo de forma legal, todos sairão ganhando. A cidade vai ter, pelo menos, os imóveis construídos por particulares, de uma forma legal, registrado com documento em ordem, e também vai ter a arrecadação de impostos. E a própria Justiça vai ter menos processo questionando depois aí se uma retificação diária ou um uso capião ou coisa parecida, isso venha a ser ajuizado. Então, eu volto a frisar. Parabéns ao vereador, ao secretário, pela iniciativa de apresentar esse projeto. Parabéns aos vereadores, senhores que estão analisando, fazendo as emendas, e que essas emendas sejam realmente favoráveis a uma melhora em toda a parte de imóveis na cidade. Tá? É o que eu tinha a dizer para os senhores aí. Muito obrigado. Agradecer ao doutor Zanetti. Eu quero convidar para compor a mesa o engenheiro Carlos Alberto Martins, representante da Associação dos Engenheiros, e também o engenheiro André Ferentino, que é o presidente do Condusc. Com a palavra o representante da IASC, o engenheiro Carlitinho. Boa tarde, Marquinhos Amaral, presidente da sessão, aos membros da Secretaria da Prefeitura Municipal de São Carlos, aqui presentes, aos vereadores, aos colegas que estão no plenário, e senhores e as senhoras. Inicialmente, eu gostaria de parabenizar a administração pública pela iniciativa de propor uma lei nesse sentido, já que é um assunto que tem preocupado muito a categoria dos engenheiros e arquitetos da nossa cidade, né? São muitas as dificuldades, e nós sabemos que algumas delas são
passíveis de solução, né? Algumas são um pouco mais complicadas. E eu fui, durante algum tempo, secretário de obras da cidade de São Carlos, na gestão Vadinho de Guzzi, e eu tentei algumas iniciativas, inclusive com a colaboração do advogado Zanetti, no sentido de entrar com uma ação de demolição contra aqueles que construíam regularmente, né? E eu me lembro, na época, o juiz perguntava simplesmente uma coisa: houve embargo da obra? Ou seja, o poder público utilizou a sua competência e a sua obrigação, né, de fiscalizar aquela obra, e ao dizer que não havia tido o embargo da obra, a sentença do juiz era muito clara no sentido regularize-se. Então eu acho que a prefeitura tem não só o poder, mas o dever de fiscalizar com bastante rigor as construções particulares da cidade e, no caso de constatar a sua não regularidade, promover de imediato o auto de embargo, porque isso pode garantir amanhã uma ação um pouco mais eficiente, né? Nós tivemos aqui em São Carlos alguns pontos que acabaram criando conflitos ou dificuldades ou seccionamentos do nosso sistema de transporte, né? E isso acaba prejudicando um pouquinho a acessibilidade da cidade. Algumas delas foram feitas de maneira que não houve qualquer contestação, né? Nós tivemos aqui uma USP, que foi uma comemoração quando ela veio para cá, mas hoje ela está lá encravando o crescimento e o planejamento urbano da nossa cidade. Nós tivemos também um clube, que é o São Carlos Clube, que também cria um obstáculo muito grande. E do outro lado da avenida nós temos o cemitério municipal, o cemitério que também acaba criando pontos de conflito e pontos de conflito que cada vez mais vem sendo agravado com relação ao sistema viário e ao transporte urbano, né? Nós temos hoje um ponto de conflito muito forte na Avenida de São Carlos, ali nos períodos, nas horas de pico, e também temos outros pontos de intersecção, que esses são um pouco mais recentes e que foram questionados na época, mas que não houve uma vontade, talvez uma vontade política mais forte para se evitar. Nós temos hoje no mercado municipal um seccionamento daquela marginal lá, que acaba criando também todo aquele conflito que se mexe, se reforma e nunca fica uma coisa boa para o transporte, para a mobilidade urbana, né? Eu estive uma época em Taubaté e eu fiquei até assustado, porque lá eles tinham exatamente o mesmo problema que nós temos aqui na nossa Baixada do Mercado. E o que houve lá é que um determinado prefeito, isso acho que há uns 20 anos atrás, ou 18 anos atrás, eles apropriou uma faixa de 40 metros ao lado de uma das margens do córrego, né? E liberou aquela avenida lá. E ele demoliu realmente essa faixa aí. Eu sei que isso é uma ação não tão barata, né? Com alto custo, e que não é isso que nós estamos pedindo, mas eu estou só citando como exemplo. E São Carlos, como bem colocou o nosso advogado Zanetti, nós temos alguma facilidade para contorná-la pelo lado leste, mas nós temos muita dificuldade para contorná-los pelo lado oeste. Então, se nós não cuidarmos dessas situações que foram colocadas aqui, a situação vai ficar cada vez pior e vamos chegar a uma situação insustentável. Agora, com relação a esse projeto de lei, evidentemente que ele está antecipando a nossa revisão do Código de Obras, né? Ele é importante. A gente sabe que existem obras clandestinas e obras clandestinas, né? Obras regulares e obras regulares. Existem aquelas obras ou edificações que existem há muitos anos, né? E que acabaram, às vezes, ficando defasadas da legislação, porque elas foram construídas antes da legislação. E algumas foram
executadas depois. Então, essas sim, pode-se dizer que elas são irregulares, né? As anteriores não devem ser consideradas como irregulares. E na regularização nos preocupa dois assuntos que nós já levamos ao pessoal da Secretaria, que é, primeiro, existia e existe ainda uma penalidade aos profissionais de engenharia e de arquitetura na regularização de obras. Então, o apelo que a gente sempre fez é que o profissional, seja ele arquiteto, seja ele engenheiro, ele não leva nenhuma vantagem em fazer uma obra irregular, né? Quem se beneficia dessa obra irregular é o proprietário. Então, é ele que deve arcar com os custos da possível vantagem que ele teve. E não ao profissional, até porque desestimula os profissionais a se prestarem a regularizar alguma obra, porque eles podem ser penalizados. Então, esse é o primeiro assunto que nos preocupa muito. E o segundo assunto é com relação ao passeio público, né? Se nós andarmos aqui na área central da cidade, nós vamos notar que os passeios são totalmente acessíveis. Não se vê um degrau na calçada, não se vê uma rampa um pouco mais acentuada, e ela acompanha exatamente a guia da calçada. Isso se vê em qualquer região aqui do centro, né, dessas ruas centrais aqui. Porque antigamente não existia o transporte individual. E com o advento do automóvel, começou-se então a construir casas com garagem no alinhamento predial. E isso acabou gerando a criação de alguns desníveis, né? Então, alguns locais é possível, na regularização, se adequar ao passeio público, à calçada, à acessibilidade. Alguns locais, isso tecnicamente não é possível, a não ser que se faça a demolição de parte da edificação, da garagem ou da frente do imóvel. Então, o apelo que nós fazemos é o seguinte: embora a gente saiba que existe uma legislação federal, embora a gente saiba que existe uma promotoria que cobra essa ação, mas também nós temos que pensar que existem ações que são tecnicamente possíveis e existem ações que não são tecnicamente possíveis. Então, nesses casos, o que a gente solicita, o que a gente solicitou e vem solicitando, é que seja levado em conta a possibilidade ou impossibilidade de adequação do passeio público à acessibilidade, né? Essa é uma preocupação também que nós temos. Então, basicamente esses dois assuntos que eu queria colocar, com relação à autuação, à multa aos profissionais, e também com relação ao passeio nos casos em que não houver a condição técnica de se adequá-lo à acessibilidade. Até porque a acessibilidade exige uma largura mínima de passeio, ou de passeio sem obstáculo, sem rampa, de 1,20 m, e nós temos na cidade locais em que o passeio inteiro não tem 1,20 m, né? Tem lugares aí que tem 80 centímetros, 60, às vezes tem um poste aí, né, nesses 60 centímetros. Então, existem locais em que é possível cumprir a legislação, existem locais que não é possível. Então, esses são os dois assuntos que nós gostaríamos de colocar, e agradecer a oportunidade de poder participar dessa audiência pública tão importante. Muito obrigado, muito obrigado. Agradeço, Carlitinho. Quero passar a palavra ao engenheiro André Ferentino, pelo Condusc, presidente do Condusc. Quero agradecer também a presença do engenheiro Luiz Moruzzi, sempre bem-vindo nesta casa, e sossegá-lo, porque das emendas que nós estamos fazendo, uma delas diz respeito à isenção das multas às entidades filantrópicas da cidade de São Carlos. Boa tarde a todos. Eu primeiro quero, de fato, cumprimentar essa iniciativa. É uma iniciativa rápida, vamos dizer assim, do seu espaço dentro da Secretaria, e já ter vindo para cá essa lei de regularização. Eu acho, inclusive, que essa é a primeira das leis que deve vir para cá, porque nós temos muitas leis defasadas, muitas leis que criam esses problemas também da regularização. Só pegar uma coisa, por exemplo,
Nós não podemos regularizar uma atividade que tenha atos libidinosos. Não dá nem mais para entender o que seriam atos libidinosos, mas dentro da área urbana. Né? Imagina-se que, no passado, esses atos libidinosos eram motéis. Hoje não se sabe mais. E é uma lei de 74, então precisa regularizar, precisa acertar, precisa tirar. Não que eu estou dizendo que deva vir o motel. Mas tem N também formas de você não estar regularizado. Por exemplo, existem as obras estaduais. Nenhuma delas estão regularizadas. Nenhuma delas precisa de planta, nenhuma delas precisa de registro, nenhuma delas precisa de habite. Existem todas as obras que estão dentro das universidades, dos campos universitários. Nenhuma delas precisa de habite, nenhuma delas precisa de acessibilidade, nenhuma delas precisa de até proteção contra incêndio, enfim. Há muitas formas de regularizações. E, muitas vezes, essas obras que não estão regularizadas também trazem problemas para a estrutura pública. O Luísio sabe, por exemplo, a USP construiu já edifícios em cima da rede que traz água do Monjalinho. Está lá, estourou, fez, aconteceu. E que ação teve a prefeitura, ou pôde ter a prefeitura, ou cobrar? Nenhuma. Né? Então, existem várias situações que também se caracterizam por a existência de obras que não estão regulamentadas. Mas uma coisa que também precisa ser levada em consideração, nem sempre aquele construtor ou aquele proprietário do imóvel tinha intenção de construir sem uma planta aprovada, sem estar regularizado. Muitas vezes ele não tinha essa intenção. Nós sabemos que, por exemplo, tem projetos que entram na prefeitura e demora mais de ano para você ter uma regularização, você ter essa planta aprovada. Evidentemente que muitas vezes há uma necessidade gritante desse processo. Né? Vocês viram aqui essa aprovação rápida de uma lei permitindo que a Unimed recupere aquele hospital. Quer dizer, se não fosse essa ação da Câmara que propôs, que acertou, evidentemente que da Secretaria, pronto, estaria uma obra lá não regularizada. E uma obra de uma importância imensa não regularizada. Né? Tal qual o AME está, tal qual um hospital na Getúlio está. Né? Então, existe essa necessidade, de fato, desta lei estar presente no momento, sempre, porque há inúmeras razões que não decorrem, muitas vezes, do proprietário ou do engenheiro ou do arquiteto, enfim, que cuida dessa questão. São decorrências que vão acontecendo. Né? Nós sabemos que essa questão da acessibilidade, de fato, quem que não vai buscar permitir a acessibilidade em todos os cantos? Mas como fazer isso? Não dá. Efetivamente não dá. Tem inúmeras situações que não vão acontecer. Né? A gente sabe disso, já está vendo. Então, há uma necessidade desse entendimento. A impossibilidade, quando existe a impossibilidade de você encontrar formas da legalização. Outra coisa, quer dizer, não existe outro bem que você possua. Você pode possuir ações, você pode possuir outras coisas. Se você for fazendo um empréstimo até no banco por uma questão, o que é o bem que vai estar lá? Não estou dizendo nem para venda, estou dizendo para você conseguir um empréstimo para tratar uma saúde, um empréstimo para conseguir um dinheiro para o seu negócio, para a sua atividade. É um imóvel. E esse imóvel tem que estar regularizado. Eu estou tentando regularizar um imóvel que tem uma área de 700 metros na planta genérica de valores e no habite que tem 701. Não se consegue regularizar
porque saiu errado. Tá certo? Há que ter um cuidado. O funcionário público, para não mudar isso, porque vai mudar 1 metro em cima de 700, mas Então, existem muitas dificuldades. Eu acho que, agora, se você não tem uma lei que procura eliminar essas dificuldades da frente, esquece. Quer dizer, precisa da lei para tentar eliminar as dificuldades, que serão o quê ainda? Enormes. Não serão pequenas ainda, essas dificuldades. Mas a lei permite. Você não está fazendo algo ilegal. Você está fazendo algo baseado numa legislação que está permitindo. Então, acho que isso é importante, deve ser, e, de fato, eu espero que seja a primeira das obras. Não dá, inclusive, para a gente ter o plano diretor que temos. E eu participei ativamente dele. Não dá para termos o plano diretor que temos. Nós estamos espantando gente daqui de São Carlos, seja o morador, o industrial, o comerciante, o prestador de serviço. Nós estamos espantando todas essas pessoas daqui de São Carlos. Isso tem que mudar urgente. Nós não podemos ter o receio, enfim, porque ele está com 3 anos, o prazo é 10 anos, e a gente recuar, acertar. Porque se deixar esse plano diretor em 10 anos, eu e todo mundo, não tenho a menor dúvida. Quem tem qualquer contato hoje com uma construtora, com uma empreendedora, sabe qual é o pensamento. Eu só fico em São Carlos se eu não tiver a opção de trabalhar em outra cidade. Se eu tiver 2 projetos, um aprovado em São Carlos e um aprovado aqui em outro local, eu não faço daqui de São Carlos, eu vou fazer o na outra cidade. Então, nós estamos acabando com a possibilidade de crescimento da cidade. E nós não queremos crescer por crescer. Infelizmente, precisamos crescer, precisamos manter. Nós estamos vendo que várias coisas estão indo para trás, estão deixando de existir. Nós vimos aí quantas indústrias estão deixando de existir aqui em São Carlos. Quantos empregos estão deixando de existir. Quer dizer, nós não vamos ter nenhuma atitude para, pelo menos, interromper isso, quer dizer, criando oportunidades para as outras indústrias, para as outras coisas. Está aí a Tecance sensivelmente, está aí a Toalha São Carlos quase zero, está aí inúmeras outras, está aí. E empresas novas não chegam, serviços não chegam, enfim. Então eu aproveito isso aqui para dizer, vamos logo pensar nisso. Vocês, vereadores, vocês, Câmara aqui, tem que, de alguma forma, observarem. Irem às ruas, irem às entidades e perguntarem se de fato isso não está acontecendo. Porque está. E precisamos corrigir logo. Muito obrigado. Se a fala do vereador do André Ferentino, presidente do Conduz, que vou passar a palavra ao vereador Robertinho Mori, que havia solicitado, e em seguida ao vereador Daniel Lima. Boa tarde, Marquinho, presídio essa audiência pública, todas as autoridades, toda a equipe. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, imprensa. Boa tarde a toda a população que nos acompanha. Eu acho a minha palavra seria em relação à acessibilidade. Eu estive presente recentemente, juntamente com o Miller, já estive presente com outros secretários no passado. Existem algumas calçadas, eu fui e fotografei, que ela dá 70 centímetros do desnível a outra. Nós temos, eu moro no Jardim Medeiros, lá é um local que existe, mas no Jardim Icari, e em muitos outros bairros, né? E existe uma lei, o João Miller me corrige, em relação a uma lei federal, né? Por conta da acessibilidade. Eu queria saber, João Miller, se essas residências que foram construídas antes dessa lei,
se pudesse ter a possibilidade de alguma correção. Depois responderia, faria a consideração. E nós temos aí prédios no nosso município que ele é tombado e a gente vê a questão da acessibilidade, né? Que há necessidade de se mexer por conta de acessibilidade. No Jardim Medeiros nós temos lá casas de meio terreno e lá ainda era 12 por 30, 12 por 25, quer dizer, são lotes de 6 metros. Lá mesmo com 6 metros não há possibilidade em algumas residências, como falou aqui o André, como falou aqui o Carlitinho, entendeu? A possibilidade de se fazer essa correção, entendeu? Aí sim é a omissão do poder público em relação, como já foi citado, da fiscalização. Quer dizer, o cadeirante ele continua andando na rua e a pessoa, porque não vai existir a possibilidade sequer de resolver esse problema. E o morador não vai conseguir o habite-se. Quer dizer, se ele tiver que construir, esse é um problema sério que a gente tem. Uma lei de minha autoria também, que não foge muito, mas eu acho que é uma questão de disciplinar, é o emplacamento de todas as áreas públicas do nosso município. Eu acho que isso traria, o João Miller, secretário, a possibilidade da gente estar fortalecendo a limpeza dos nossos locais, das áreas públicas. É uma lei aprovada aqui nessa casa, não foi sancionada, não foi aplicada, mesmo porque nós temos muitas áreas na cidade, e entenda-se que eu não estou fugindo do tema, mas nós temos muita área na cidade de São Carlos, entendeu? Que o mato ainda é maior do que qualquer... Então, como nós podemos cobrar do munícipe, né? Então, aproveitando essa sua experiência, essa boa vontade que a gente sabe que a gente está presente já há alguns anos, João Miller, e toma essa liberdade, porque da forma com que estão elogiando pessoas experientes, elogiando em 3 meses, 100 dias que você está lá vindo para essa casa, eu tenho certeza que vai estar empenhado no plano diretor e tudo mais. A omissão, então, dessa fiscalização, se essa omissão, doutor Zanetti, não daria ganho de causa também para essas pessoas, entendeu? Obter o habite-se. O senhor na sua fala comentou, né, que se tivesse uma fiscalização, que o poder público às vezes, não falou em omissão, né, mas às vezes a questão de muito trabalho, em outras épocas, mas existe a possibilidade hoje dessas pessoas requererem em cima de uma lei que foi depois, aí o João Miller. E para encerrar, um exemplo do plano diretor, de uma mudança, eu sei que são várias, né? Mas um exemplo de uma mudança que pudesse atrair mais os investidores na cidade de São Carlos. E por qual razão, se ela é uma lei que foi aprovada há 3 anos aqui nessa casa, né? Por qual razão foi visto isso? Houve um descuido desta casa, né? E se tem algo que a gente pudesse estar cooperando de alguma forma, que eu estou pronto a cooperar, tá bom? Muito obrigado. Eu posso estar respondendo às indagações do vereador Robertinho. Responder às questões do vereador Robertinho, queria falar um pouco da questão social desta lei que nós estamos discutindo, né? As construções até 70 metros quadrados estarão isentos das multas na regularização. Fora isso, aproveitar a presença de 2 membros da IASC, nós autorizamos na semana retrasada R$400 mil para oferecermos assistência técnica gratuita às famílias de baixa renda, para ter a regularização também das suas moradias. Aliás, eu até vou entrar em contato semana com o presidente, para me mandar já o estatuto e mandar uma lei para a Câmara, porque é o seguinte, se nós não aprovarmos até o final do ano, como é ano eleitoral, não adianta aprovar em janeiro, que aí não pode ser aplicada. Então, nós vamos, de alguma forma, ajudar aí de 200 a 250 famílias também nessa questão que foi firmado um acordo com a IASC, que nós vamos cumprir. Já está aberto o processo de indicação de recursos, só precisa agora dos documentos para formalizar o convênio. Então, ao mesmo tempo que nós vamos
isentar da multa, nós vamos facilitar que eles contratem, por meio do nosso programa, um técnico, profissional técnico nessa área. E deixar claro, são famílias que tenham renda, isso é lei federal, até 3 salários mínimos, mais que isso não pode. Então, realmente, o pessoal de classe bem, de renda bem baixa, né? O vereador Robertinho Mori levanta uma questão que já foi levantada pelo Carlitinho e pelo André também, a questão da acessibilidade. Em 2004 vem a legislação federal. E a aplicação da acessibilidade, ela vai além dos prédios que foram construídos até aquele período em 2004. Tanto é verdade que até os prédios públicos têm sido exigidos do Ministério Público, e o André participou esses dias de uma licitação na prefeitura, que está acontecendo ainda, que nós vamos ter que adaptar todos os prédios públicos nossos à acessibilidade. Alguns com rampas, outros com elevador e outros equipamentos necessários. A questão do passeio público, eu venho estudando porque eu fui com o Robertinho lá no bairro, que ele me levou, fui em outros lugares com outros vereadores, já atendi pessoas na minha sala desesperadas que, puxa vida, João, só por causa da calçada eu não consigo ter o habite da minha propriedade, do meu imóvel. Uma orientação que existe, eu comecei a estudar essa questão, é que o município tem uma legislação específica sobre calçada. E nesse momento, eu acho que seria ideal, nessa lei aqui, eu sei que os senhores estão estudando, inclusive a apresentação de algumas emendas, é que se abrisse um capítulo aqui, ou se colocasse uma emenda que nos possibilitasse, né, a aprovação de imóveis com habites, inclusive, onde se tem esse desnível que foi colocado. É verdade o que o Robertinho disse. Lá no Belvedere, Medeiros e Icari, em alguns lugares você encosta a 70, 80 centímetros, porque alguém disse com o advento do veículo próprio, quando a pessoa vai fazer a sua garagem, ela tem que achar o nível para o carro entrar. E aí acaba ficando muito alto realmente em relação ao vizinho, né? Então, esta seria uma solução. A solução seria a apresentação de uma emenda, eu até abriria um capítulo para definir claramente. E o que nós estamos esperando dos senhores, eu queria pedir para o Marquinhos, para vocês, vereadores, que votassem na próxima terça-feira. Porque nós precisamos mandar para cá ainda o novo Código de Obras. Precisamos votar esse ano ainda. Vamos mandar o convênio e o plano diretor, como disse o André. Nós já estamos tratando os bastidores, mas não com o termo revisão. Eu acho que nós não podemos nem tratar o termo revisão, porque é uma lei que foi aprovada agora no final de 2016, mas uma adequação. Nós vamos adequar alguns artigos e alguns capítulos, por exemplo, o artigo de uso e ocupação do solo não permite que ninguém consiga investir em São Carlos. De 100% da área que a pessoa vai investir, 55% tem que deixar de área pública. Não fecha a conta, porque além das áreas que tem que deixar, aí nós começamos a pedir contrapartida, começa a pedir benefício, e quando vê, a pessoa vai embora para outra cidade, não tem condições, né? Então, inviável. Eu diria que o termo que nós vamos usar, e aí eu queria fazer a conferência da cidade ainda esse ano, para a gente também aproveitar o ano que vem, vocês nos ajudarem nessa adequação de alguns capítulos, de alguns artigos. Também seria importante para nós que em algum momento vocês, como vereador, mandassem, né, um requerimento assinado pelos vereadores para documentar, para mostrar que... Porque, às vezes, quando você vai numa audiência com o Ministério Público ou em outros lugares, dá a impressão que você está lá defendendo o interesse do empreendedor, que não é verdade. Não é verdade. Hoje que eu estou lá, completando 100 dias atrás do balcão, eu fico um misto de satisfação por algumas coisas, mas de impotência, porque não consigo avançar. Não foi aprovado nenhum loteamento. Escrevi um artigo, deve sair essa semana em algum lugar, algum jornal. Eu escrevi um artigo, nós não conseguimos aprovar desde 2016, quando fizemos a revisão do plano diretor, nenhum loteamento. Então, veja a situação que nós estamos passando nesse momento, né? Então, estamos tratando internamente com os nossos técnicos, alguns pontos. O pessoal, os empreendedores criaram um grupo Desenvolve São Carlos, chama, né? Criaram, que é muito importante também que os empreendedores se unam. Porque quando a gente vai debater com a sociedade, ele acaba ficando fora. A impressão é que são todos bandidos e não investidores da cidade, né? A gente acaba vendo, ouvindo besteiras em reuniões, como se essas pessoas não estivessem confiando. Eles arriscam o seu patrimônio, na verdade, o seu capital, para poder, de alguma forma, claro, ter lucro, mas também ter unidade habitacional na cidade. Vamos lembrar que Minha Casa Minha Vida está acabando. Uma ilusão. Faixa 1 já foi, faixa 1,5 está acabando, daqui uns dias o governo federal
não tem mais recurso. E nós precisamos valorizar quem tem o capital para investir. Se a gente ficar brecando, colocando só encargos, não vai ter. Então, nós vamos precisar da Câmara, a partir de fevereiro do ano que vem, para que ela nos ajude nas discussões, nas temáticas. Nós vamos ver todo aquele procedimento que foi feito, mas com o termo adequação, porque nós não vamos fazer uma revisão geral. Tem alguns pontos que pode ficar lá, tranquilo, que não precisa mexer. A questão, Robertinho, da identificação das áreas públicas, eu acho que você tem total razão, mas eu cheguei num momento muito difícil lá. Hoje eu não tenho dinheiro para comprar envelope. Em final de... mas no começo do ano, se Deus quiser, com o novo orçamento, hoje o furo nosso é 76 milhões, né? Não dá nem para fechar as contas. Como é o último ano do próximo prefeito, nós vamos ter que vir cortando para ajustar, para depois voltar a fazer. Mas eu acho que você tem toda a razão, independente de ter sido sancionado ou não, nós temos que aplicar para mostrar que aquela área é pública, até para evitar a invasão. O promotor esse dia pediu, ele vai fazer várias, vocês estão vendo aí, várias reintegrações que os promotores vão fazer. Nós não sabemos nesse momento o que vai ser essas famílias. E também não podemos deixar continuar acontecendo invasão em área pública, como disse o Zanetti, quando for para a justiça, em que momento vocês fiscalizaram? Né? Então vem para cima da gente também, com multa diária, inclusive. Né? Mas eu acho que o Robertinho tem razão, nós temos que aplicar em algum momento da história de São Carlos a identificação das nossas áreas. Você falou de trabalhar aqui nesta casa em relação às calçadas, mas não é uma lei federal a acessibilidade? Então, mas eu fui estudar... Existe só assim, existe ainda um sonho, a possibilidade desse pessoal requererem o habite-se? Não, o habite só sai se você regularizar a situação da acessibilidade hoje, certo? Sim. Então, assim, o que eu tenho estudado é que, na verdade, deveria constar no plano diretor da cidade o tema de calçada, acessibilidade. Mas São Carlos já passou esse período, não tem. Nesse momento, eu acho que nós devemos colocar um capítulo no dispositivo mostrando, por exemplo, aquilo que foi construído antes de 2004, por exemplo. Eu estou dando um exemplo aqui. As propriedades, os imóveis construídos antes de 2004, que tem problema insolúvel, não tem solução para aquilo lá, nós temos que abrir uma possibilidade através dessa lei, que fica autorizado os técnicos da prefeitura em chegando à conclusão que não há possibilidade, porque como disse o Carlitinho, em alguns casos você pede, o grau que está lá, você vai lá, desmancha essa calçada e você diminui o grau, acerta na posição. Existem casos que é possível, mas existem casos que não tem mais como. Onde eu fui com você lá naquela região, a grande maioria daquela, até pela topografia do local que nós fomos, não tem mais condições de regularizar. Então, deixar essa margem para que os técnicos estejam autorizados lá na secretaria para regularizar. Alô, passo a palavra ao vereador Daniel Lima. Boa tarde, São Carlos, boa tarde, senhores e senhoras que nos escutam em suas residências, pela internet. Parabéns, meu caro Marquinhos Amaral, amigo, para aqui na Câmara Municipal de São Carlos, todos aqui presentes do Executivo, em especial ao secretário de Habitação, João Batista Miller. Eu aproveito aqui a oportunidade para reiterar os cumprimentos frente ao seu trabalho de forma brilhante, exaustiva, que o senhor tem feito junto a essa secretaria esta que é responsável, muito responsável em relação aos reflexos de todo o seu trabalho em relação à geração de emprego e renda. Saiba que fruto do teu trabalho, das tuas mãos, encabeçado pelo senhor e por os demais servidores da sua secretaria, centenas ou até milhares de pessoas são e serão beneficiadas, e esta é a minha grande preocupação, a minha posição ante a essa tribuna, em relação ao plano diretor, que, participando de algumas reuniões,
existe uma, entre aspas, uma indústria da reunião. Eu não consigo entender. E às vezes algumas pessoas, né, usam e justificam, algumas delas em caráter técnico, né, para tergiversar e para procrastinar algumas decisões que a gente vê que, de uma forma resumida, objetiva, poderia, haveria e tem que ser feito de uma forma muito mais rápida. E o plano diretor, veja só, é discutido de forma extenuante, a gente vê a importância e a relevância disso, veja só que o senhor acabou de citar, né? Não fosse o trabalho junto à tua secretaria, nesses 100 dias a gente vê que a cidade, né, com o trabalho, com a orientação maior do nosso prefeito Arthur Garcia, a cidade ela caminha, né, a passos largos para a gente conseguir ganhar um pouco mais de tempo daquele tempo que foi perdido. E o tempo que foi perdido a gente não consegue nunca retomar. E a minha preocupação sempre é com a população mais carente, sempre é com o assentador de azulejo, é com o pedreiro, é com o pintor, é com a mão de obra, sendo que nós somos de um país de terceiro mundo, base, infelizmente, da nossa economia, da geração de emprego e renda, ela é, sim, ainda norteada pela construção civil. Esse é o meu desabafo, né, e muito longe de, imagina, estou aqui apontando alguns aspectos que eu acho importante, porque a gente anda pelas ruas e a preocupação que se vê do cidadão e do trabalhador é como e o porquê que uma cidade como São Carlos, uma cidade que ela tem o porte que tem, por que ela não consegue avançar ainda mais isso? E eu vejo o trabalho do senhor e dos senhores aqui. E eu fico me perguntando, me questionando, às vezes tira o meu sono. A minha preocupação, isso aqui não é discurso de tribuna, não. Isso é algo que eu carrego dentro do peito, dentro do meu coração. Minha esposa está aqui nesse momento, ela sabe o quanto que a gente anda diuturnamente, assim como Vossa Senhoria, Vossa Excelência, Marquinho. Os 4 cantos dessa cidade, a gente vê como que essa população precisa de trabalho. E muitas vezes nem se entende, nem se compreende, né, o trabalho burocrático que se tem, e aquelas reuniões e reuniões, e a Câmara Técnica, e Câmara Técnica, da Câmara Técnica, da Câmara Técnica, e que você vê que, de repente, olha, você precisa bater na mesa e dizer o seguinte, vamos resolver, vamos para os fatos. Imagina, desde 2016 não se aprova um loteamento. Olha a preocupação que se tem isso. Minha Casa Minha Vida está terminando, faixas 1,5 está terminando. Eu queria entender, sou ainda um iniciante na vida política, estou aprendendo bastante, a vida é um constante aprendizado. Eu queria entender para a gente conseguir, né, solucionar, porque quando você identifica o problema, metade da solução você já tem. Eu queria entender o porquê tanto, né, tanto se procrastina, o que tanto se discute, o que tanto se valoriza, o que tanto se coloca, porque às vezes, né, fica uma questão muito acadêmica, né, que eu queria, assim, eu falo, eu me coloco aqui de uma forma, eu me coloco de uma forma aqui, me colocando numa situação um pouco difícil, porque eu tenho vários amigos, vários colegas, né, que são da academia, mas as coisas estão acontecendo de uma forma muito morosa, João Batista. Queria saber o porquê, além desse desabafo, assim, concluindo, por que não se caminha de uma forma mais rápida? Como que a gente poderia caminhar, né, com a questão do plano diretor, de se rever o plano diretor, né, e os pontos, né, como o senhor colocou aqui, uma adequação desse bendito plano diretor. Eu agradeço aqui a oportunidade, eu faço votos, estou inteiramente à disposição de ir em cada uma das reuniões, assim como todos os vereadores dessa Câmara. O senhor pode ter certeza, os senhores aqui. Vamos trabalhar muito, incessantemente, e antes do período eleitoral, né, pré-eleitoral e eleitoral, porque a gente precisa trabalhar, a população precisa de emprego, precisa de serviço.
eu queria, assim, esse desabafo, que o senhor colocasse algumas suas palavras para o senhor poder explicitar aqui para a população onde são os calcanhares de Aquiles, e, né, onde que está isso, onde que a gente pode tentar ajudar, colaborar para otimizar o tempo que voa. Obrigado. Eu pergunto às pessoas da população aqui presente se alguém gostaria de estar fazendo alguma indagação, alguma pergunta. Não havendo mais, eu quero agradecer a presença do secretário João Batista Miller, secretário de Habitação, do arquiteto, meu amigo Flávio Fernandes, desculpe, falei engenheiro, do Dr. Zanetti, pessoa que há décadas está na prefeitura e faz um excelente e digno trabalho, o Carlitinho, que representa a IASC, meu querido primo André Ferentino, que representa o Condusc nesse momento, agradecer a presença dos vereadores, de todos aqueles que estiveram presentes aqui, viu, Luísio, na tarde de hoje, e pode ficar sossegado que a nossa entidade, assim como as demais, serão isentas de qualquer multa. Um abraço a todos, declaro encerrada a presente audiência pública.